E aí pessoal, meu nome é Matheus. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a cultura da favela e como essa cultura da favela fez eu odiar São Paulo, eu odiar Diadema e mudar completamente a minha vida, né? Fazer com que hoje em dia eu fale 4 idiomas, tenha conhecido 30 países, tenha uma vida completamente diferente. Justamente, eu acredito que o fator principal foi justamente o ódio que eu tinha na época pela cultura da favela, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu cresci cercado de bandido, né? Eu via bandido lá usando droga, roubando carro e colocando os carros lá na garagem do prédio que a gente morava, né? É o CDHU, aqueles prédios que o governo faz, né? Que geralmente é para a população mais pobre, mas esses prédios geralmente têm muita presença da criminalidade, né? Então os caras roubavam carros, colocavam o carro lá por vários dias, né? E depois, enfim, não sei o que eles faziam, desmanche e tal. Então, eu crescia vendo esses bandidos cometerem crimes. Quando eu tinha mais ou menos 8 ou 9 anos, eu vi um cara ser assassinado ali dentro do meu prédio, que ele era pai do meu amigo. Meu irmão, no caso, estava a 2 ou 3 metros dele. Então, eu cresci cercado por essa cultura de violência, de degradação moral, de falta de referências, né? A gente não tinha referência nenhuma de pessoas que deram certo na vida, que falavam um segundo idioma, que tinha estudado, que tinha uma carreira profissional interessante. O que a gente tinha era só exemplos ruins, né? Mas, por algum motivo, eu sempre tive dentro de mim que eu sairia dali, que eu daria certo e que não iria seguir esse caminho, né? Porque apesar de eu ter crescido muito pobre, com problemas com relação à alimentação, né? A minha família não tinha muito dinheiro para comer bem, não tinha dinheiro para ter opção de entretenimento, para me vestir minimamente bem. Então eu acabava tendo muita tentação em relação à criminalidade, mas ao mesmo tempo eu sempre tive um senso interior de que eu deveria seguir sendo uma pessoa honesta e que em algum momento as coisas iriam mudar para mim. Porém, eu continuei vivendo ali em Diadema, né, porque eu não tinha outra opção. Trabalhei em restaurante por 2 anos. Depois do restaurante trabalhei numa fábrica por 2 anos, uma fábrica de plástico. Eu trabalhava no chão de fábrica ali como peão. E depois de ser roubado várias vezes, depois de sair na rua de manhã e para simplesmente comprar pão e ver aqueles caras lá fazendo barulho com moto lá, bam, 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 pá, pá, e roubando as pessoas, os trabalhadores, vendo meu pai tomar coronhada, indo trabalhar às 5 horas da manhã, né? Meu pai acordava às 5 horas da manhã para ir trabalhar, já tomou coronhada, já atiraram nele assim para assustar, né? Porque ele falou que não tinha celular, mas tinha, né? Enfim, estavam tentando roubar o celular do meu pai. Depois do meu pai já perder pelo menos 3 ou 4 carros, né? Enfim, por assalto. Depois de eu já ter apanhado por mais de 5 bandidos que tentaram me roubar. Cara, não tinha como eu não odiar a minha realidade, porque a minha realidade era muito difícil mesmo, cara. E eu não falo isso tentando fazer drama, não. Eu falo isso porque eu sei que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo se identificam comigo. A maioria das pessoas no Brasil vivem nessa realidade. Você não consegue sair de casa sem ter medo de ser assaltado, sem ter medo de tomar uma facada, sem ter medo de tomar um tiro. E é muito triste, né, cara? Porque a impressão que a gente tem é que o Brasil não tem solução. A impressão que a gente tem é que se a gente não sair do Brasil, a gente vai viver assim, com esse medo pro resto da vida, que a gente não vai poder ter um carro, que a gente não vai poder ter uma moto, que a gente não vai poder ter nenhum bem material, porque na primeira oportunidade que a gente sair na rua, a gente pode ser assaltado, a gente pode perder aquele bem, a gente pode perder a nossa vida. Então, isso é muito desestimulante, né? Desestimula os nossos sonhos. A gente não meio que não não tem tanta ambição mais para criar as nossas oportunidades, porque a gente acha que primeiro não vai dar certo, né? Porque a gente vive num lugar que não facilita a gente ter essas oportunidades, e segundo porque a gente pode perder tudo de forma muito breve. Mas por alguma sorte do destino, através, acho que do meu irmão mais velho, eu conheci pessoas um pouco mais interessantes, né, que faziam faculdade, que tinham um pensamento um pouco mais crítico, que liam livros. E eu acho que essas pessoas que eu conheci abriram minha mente bastante, né? E o problema é que eu vejo que a maioria das pessoas na favela acabam não conhecendo esse tipo de pessoa e não tendo esse tipo de referência. Então essas pessoas acabam que nunca têm sequer a oportunidade de parar para pensar e refletir sobre as coisas que realmente são possíveis, né? Que é possível você sair daquela realidade, que é possível você vencer na vida. Mas
eu tive algumas boas referências, né, quando eu fiz ali 16, 17 anos, e essas referências mudaram minha vida, cara, porque eu comecei a ler, eu comecei a me interessar por me intelectualizar, por conhecer mais coisas do mundo, por aprender inglês. E aí eu aprendi inglês, e aí quando você aprende um idioma novo, é um mundo de oportunidades que surge no seu horizonte, né? Você conhece um mundo que você não conhecia antes. E aí eu comecei a consumir conteúdo em inglês, eu vi que era possível você trabalhar online, você ser nômade digital, você ter uma vida boa, mudar sua realidade, né? E depois de alguns anos de muita luta, eu finalmente consegui. Mudei minha realidade. Hoje em dia eu não sou rico, porém eu tenho uma vida muito boa. Eu fiz coisas que ninguém e nenhuma geração da minha família conseguiu fazer, né? Ninguém na minha família visitou 30 países. Só eu e meu irmão viemos para a Ásia, né? Mas ninguém na minha família veio para a Ásia. Ninguém na minha família morou em outros países por tanto tempo. Ninguém fala 4 idiomas como eu falo hoje. Então, o meu recado para você é o seguinte: mesmo que você tenha nascido em uma situação desfavorável, tente sempre ter em mente que é possível mudar a sua realidade e não aceite a pressão social que você tem ali naquele meio para se manter na mediocridade, né? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu morava ali na favela, qualquer tentativa que eu tinha de me tornar uma pessoa melhor, por exemplo, de me vestir de uma forma diferente que meus amigos se vestiam, eu era zoado. As pessoas zoavam meu estilo, falavam que eu me vestia igual o professor Girafales, né? Que eu vestia um pouco mais formal. Outras coisas que aconteciam também é que se eu usasse uma palavra um pouco mais complexa no meu vocabulário, uma palavra que eu aprendi em algum livro, as pessoas iriam me zoar também, iria, né, me tratar como chacota. Mas, cara, a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente não aceitar essa mediocridade que o ambiente tenta te impor, sabe? Vai tentar estudar na internet, vai tentar criar amigos fora da sua bolha ali de onde você vive, tenta fazer amigos na internet, tenta fazer amigos em outros bairros, em outras cidades, que essas coisas vão abrir bastante seu horizonte. Então, é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você tem algum pensamento com relação a isso, compartilha aqui nos comentários, que eu quero saber também, e vamos conversar sobre isso aí.